Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje eu abordo os conceitos de dinâmica que foram discutidos na aula do Zoom, não tem nenhum conceito novo. Vocês me pediram para tirar algumas dúvidas sobre a utilização de fórmulas da cinemática, então eu fiz um vídeo sobre isso e neste vídeo eu acrescentei uma lista de 5 exercícios. Então nós não teremos exercícios novos de dinâmica por enquanto, para não ficar muita coisa. Mas fica aí os conceitos que nós já discutimos e os exercícios que vocês já tinham pensado em relação à dinâmica, ok? A área de dinâmica é a área responsável por estudar as causas de um movimento. Na cinemática, a gente estuda como é que esses movimentos acontecem e o que orienta os movimentos, mas a gente não estuda o que causa esses movimentos. O papel de estudar o que causa os movimentos é papel da dinâmica e nós veremos a seguir. Bom, quais os conceitos básicos de dinâmica? O primeiro conceito que nós vamos estudar é o conceito de massa e o conceito de peso. Para a gente, na física, a massa é a medida da inércia de um corpo. Essa medida está associada à quantidade de matéria que um corpo possui. Nós sabemos que a inércia, ela é um conceito que vai falar um pouquinho do movimento relativo de um corpo. Se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado. E se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento, desde que nenhuma força haja sobre esse corpo, modificando esse movimento, né? Então, essa medida de inércia do corpo vai ser a nossa massa na física. Na física, peso é uma força, a força aí de atuação, né, da gravidade em relação à massa de um corpo. Então, quando a gente tem a ação da gravidade sobre um corpo, a gente observa a força peso sendo gerada neste objeto. Os conceitos básicos da área de dinâmica, assim como de outras áreas da física, são determinantes na hora da gente analisar todos os problemas que a dinâmica nos propor. Então é muito importante a gente saber distinguir esses conceitos. Assim como a gente acabou de ver massa e peso, apesar de do nosso dia a dia a gente usar esses dois conceitos como sinônimos, para a física a gente precisa fazer bem essa distinção. Então, massa é quantidade de inércia pra gente e peso é força que surge aí por atuação da gravidade. Outro conceito bastante importante é o conceito de vetor. Os vetores são aí segmentos de reta que vão nos ajudar a caracterizar uma grandeza vetorial. Quando nós destacamos aí, né, nós estudamos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, nós vimos que uma grandeza escalar é aquela que somente a intensidade e a unidade de medida daquela grandeza é suficiente para explicar o que eu quero dizer. Por exemplo, se eu falar que agora são 10 horas da manhã, só o valor, né, a intensidade dessa medida e a sua unidade de medida, horas, já é suficiente para a gente compreender o que essa medida quer dizer. Agora, uma grandeza vetorial, somente a sua intensidade e a unidade de medida não são suficientes para representar aquilo que eu quero dizer. Então, eu preciso de, além dessas indicações de intensidade e unidade de medida, informações como direção e sentido. Por exemplo, se eu vou aplicar uma força num corpo, eu preciso dizer em qual direção, em qual sentido eu vou aplicar essa força para ver como é que o movimento do meu corpo vai ser modificado pela força que foi aplicada. Com isso, força é uma grandeza vetorial. Aqui, nessa figura, nós temos 3 segmentos de reta com indicações aí, né, de direção e sentido, e esses segmentos que são vetores indicam aí uma grandeza vetorial. Outro conceito bastante importante da área de dinâmica é o conceito de força. Força é toda ação capaz de alterar um movimento ou manter um corpo em equilíbrio. Quando a gente observa aí, né, uma força sendo aplicada num objeto, essa força pode ser responsável por tirar esse objeto da condição de repouso ou, se esse objeto já estiver em movimento, alterar o movimento desse objeto. Então, se a gente prestar atenção nessa figura que tem aí, eu tenho um homenzinho puxando, né, tentando puxar uma pedra. Ele está aplicando uma força para alterar o movimento aí dessa pedra, que no caso está em repouso. Pela figura, parece que a força dele, né, essa ação que ele está desenvolvendo para colocar essa pedra em movimento, não é suficiente para isso. Mas a gente nota que essa ação está sendo aplicada aí, né, na pedra, na tentativa de modificar esse movimento, então ele está realizando uma força.
Outro conceito bastante importante é classificar essas forças. Nós temos as forças de contato, que acontecem quando um corpo exerce força em outro, estando em contato com ele, ou as forças de campo, que acontece quando um corpo exerce uma força aí a uma determinada distância. Como exemplo, nós temos aí dois bloquinhos unidos, né? O bloquinho A e o bloquinho B. Quando eu aplico uma força no bloquinho A por contato a esse bloquinho A, esse contato aí, né? Essa força vai ser transferida também por contato ao bloquinho B. Então, eu tenho aí uma força de contato. Eu precisei ter contato com o bloquinho A para aplicar uma força, né, uma ação que modificasse o movimento dele, e por contato ao bloquinho B, essa força também foi transferida ao bloquinho B. Então, temos aí um exemplo de força de contato. Nós temos um exemplo de força de campo no campo gravitacional da Terra. A gente tem um satélite nessa imagem que vocês estão observando. A Terra exerce aí uma ação, né, do seu campo gravitacional. Então, nós temos uma força de campo, né, que a uma determinada distância exerce aí uma influência no objeto. Quanto mais longe esse satélite for, menor é essa força, né, de atração aí do campo gravitacional. E aí ele pode até perder, né, a influência do campo gravitacional. Esse satélite se desprende aí da órbita terrestre, ok? Nós, após caracterizarmos aí os conceitos mais importantes da área de dinâmica, vamos ver 3 tipos de força: força-peso, força normal e força de atrito. Nós vamos começar com a força-peso. A força-peso é a força que surge aí por ação da gravidade em um corpo num determinado ambiente. Então, se a gente pegar aí, né, um bloquinho bem bonitinho, vamos supor que ele tem aí uma massa de 2 quilos. Esse bloquinho tá aí numa superfície. Então, nós temos, vou pegar outra cor de caneta aqui, a ação da força-peso aí por ação da gravidade neste corpo. Essa força-peso surge por ação da gravidade num determinado corpo. A influência que a gravidade tem neste corpo, surge aí a força-peso, né, a partir dessa influência. E essa força-peso vai ser indicada para o centro da Terra. Então, independente de onde esteja o nosso objeto, sempre teremos a indicação da força-peso para o centro da Terra, porque é onde está a ação da gravidade. Então, se eu tiver, por exemplo, um plano inclinado aqui, né, uma rampa, qualquer coisa aqui, ficou bem retinho, né? Eu tenho um objeto em cima dessa rampa, tá lá meu objetinho, né? A força-peso não vai ser aqui em relação à rampa, não vai ser pra cá, vai ser sempre em relação ao centro da Terra, certo? Como é que a gente calcula aí a força-peso? Ela é a massa vezes a gravidade. A gravidade nós já vimos que é 9,8 metros por segundo ao quadrado na Terra, mas nós vamos usar aproximadamente 10 para ficar mais fácil, para arredondar aí os nossos cálculos. Então, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Se a gente pegar aí esse bloquinho de 2 quilos, o peso dele então vai ser 2 vezes 10, vai ser 20. E a unidade de medida aí da força-peso, estando a massa em quilogramas e a nossa aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, nós temos uma unidade que é quilograma metro por segundo ao quadrado. Por essa unidade aqui, né, ser mais extensa, para a gente facilitar a grafia aí, né, de uma unidade de força, foi convencionado então que essa unidade se chame aí de Newton, utilizando o N maiúsculo. Nós utilizamos aí, então, a força em newtons como uma homenagem ao Isaac Newton, porque ele contribuiu para a análise dos movimentos que podem acontecer aí com os objetos, e a gente vai estudar essas forças, essas leis de Newton, né? Não só as forças, mas as leis de Newton na nossa área de dinâmica, justamente pelas contribuições desse cientista. Então, no Sistema Internacional de Medidas, as forças, independente de qual tipo de força seja, é utilizada aí a unidade de newtons, por homenagem ao Isaac Newton, e é uma simplificação de quilograma, metros por segundo ao quadrado, ou unidades afins que cheguem nesta relação. Outra força que nós vamos caracterizar é a força normal. Nós vamos caracterizar ela inicialmente de maneira qualitativa
E nos nossos estudos posteriores, a gente vai fazer relações da força normal com a força peso, e aí a gente vai conseguir calcular a intensidade dessa força normal. A força normal é uma força que surge por resposta aí, né, ao contato de um objeto com uma superfície. A força normal, ela é responsável por esse objeto não adentrar a superfície, não penetrar nessa superfície. Por isso, essa força normal, né, ela vai impedir que esse objeto adentre, e dessa forma ela indica aí, né, perpendicularmente à superfície para cima. Então, toda vez que a gente tiver contato entre um objeto e uma superfície, a força normal surge para não deixar esse objeto penetrar na superfície, e ela é indicada aí, né, para cima e perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com essa superfície. Se eu tivesse um exemplo aí, né, tenho lá uma superfície, e eu tenho um objeto que não toca essa superfície, tá suspenso de alguma forma aqui, né, vamos colocar que ele tá suspenso aqui. Esse objeto aqui, ele possui força-peso, que indica aí pro centro da Terra, mas nesse caso aqui, ele não possui força normal, porque ele não está em contato com a superfície. Ele tem uma outra força aqui, que é essa força da corda, que está segurando ele aqui, que a gente geralmente chama força de tração, mas ele não possui força normal, porque não possui contato com a superfície. Então, a força normal só existe se tiver contato entre o objeto que nós estamos analisando e uma superfície. Então, aqui nós temos indicado, né, para esse objeto a força-peso, né, indicando lá o centro da Terra, e, ao contrário dessa força-peso, uma força normal que surge por conta do contato aí desse objeto com uma superfície. Outra força bastante importante é a força aí de atrito. A força de atrito é uma força que surge em oposição a um movimento. Então, se eu estou fazendo uma força para gerar um movimento desse bloquinho para a direita, para a esquerda, surge aí uma força de atrito, contrária a esse movimento. Ela é uma resistência ao movimento. Pensa, se a gente tem uma superfície muito lisa e a gente vai tentar caminhar nessa superfície de meia, por exemplo, sua mãe acabou de encerar o chão da casa, você vai caminhar de meia, a chance de você levar um tombo, né, cair aí é muito grande. Por quê? Não tem uma resistência do chão, né, o contato do chão com o seu pé não tem uma resistência para proporcionar esse movimento. Não tem muito atrito. O atrito foi diminuído pelo fato dela ter encerado. Então, quando a gente observa essa oposição ao movimento, ela não só impede o movimento, mas ela pode ajudar alguns movimentos a acontecer. Por exemplo, o pneu do carro. Tem várias... tem lá, né, as frestas do pneu, aquelas borrachinhas que ficam, parecem uns pelinhos. Aquilo aumenta o atrito entre o carro, né, entre o pneu do carro e o asfalto, fazendo com que o carro possa ter um movimento seguro e não derrapar por falta de atrito. Então, toda força que se opõe ao movimento, ela é chamada nesse movimento de força de atrito, precisa de contato para que tenha força de atrito, e a força de atrito, ela pode impedir alguns movimentos de acontecer e até proporcionar outros a acontecerem por conta dessa oposição de movimento. Pessoal, bons estudos. Nessa aula de hoje eu não vou deixar tarefa nova, vocês já têm a lista de cinemática para quem quiser fazer. Eu deixei aí indicado nessa aula de dinâmica os mesmos exercícios da aula passada. Para quem não fez ainda, terá a oportunidade de agora com a explicação refazer ou rever. Então, força aí, capricha e logo logo a gente se encontra. Até a próxima!